O Banco Popular quer levar a sua empresa mais longe com toda a rapidez. Faça a sua candidatura à linha PME Crescimento 2015 e conheça todas as soluções que temos para a sua empresa em bancopopular.pt ou fale com um dos nossos gestores. Popular, o banco que é para si. Esta semana, João Miguel Tavares declara-se coberto, depois de conhecida a nova proposta de legislação para a cobertura eleitoral. Ricardo Araújo Pereira sente-se derrotado, como o Vaticano, depois do referendo que aprovou o casamento gay na Irlanda, e Pedro Mexia confessa-se maná. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o mundo descobriu com espanto, que há corrupção ao mais alto nível no futebol. Falaremos disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro da Pulseira. Está com vontade de tutelar a bijuteria, Ricardo Araújo Pereira? Estou, e aliás... Colares e brincos também? Não, só a pulseira na medida em que o amigo do Sócrates saiu com a pulseira. Tendo em conta o... Não é aquela atómica? Não é aquela pulseira eletrónica para saber onde é que ele anda. Não é do Sala? Não é do Sala, aquela que, sim, as pessoas... A Power Balance. Melhor e, sim, aliás, a do Sala... É publicidade, caramba. Não, a do Sala é anterior. Já agora só... não foi. Já agora... Atenção, eu acho que é mais achincalhante usar essa pulseira do que a outra. Não sei qual é. Das bolinhas. A das bolinhas do que a eletrónica? Então não é? Não sei. A da eletrónica está escondida no calcanhar, ou lá onde. Pois, mas a das bolinhas é quântica, dizem. Não, também. Já agora eu não posso deixar de fazer aqui uma destrinça de charlatanice. É que estamos a falar de charlatanices diferentes. A do Sala era aquela das bolinhas, é anterior à Power Balance, que mergulha em iões um dispositivo que também não faz nada por ninguém. E, portanto, são coisas diferentes, embora o resultado seja... Isto também sabe um mecanismo das pulseiras sim, claro. de charlatães. Eu estudei sobre isto, não é? Para fazer... Porque eu tenho muita admiração por quem... Eu nunca tive um emprego a sério na vida. E tenho muita admiração por quem consegue, através de não ter um emprego a sério, também ser bem-sucedido. Pronto, mas então, esta pulseira é perigosa porquê? O interesse é por causa do amigo do Sócrates que saiu com a pulseira eletrónica. E concorda, discorda ou não sabe, não responde a esse respeito? Bom, em princípio, está aqui uma mosca ainda. Em princípio não sei, não respondo, porque não conheço bem o processo. Pode entrar o nosso assistente com o mata-moscas. Há pouco o nosso assistente teve bem a vontade de matar esta mosca com um pedaço de esferovite. Mas claramente a moça resistiu a esse... Moça? Eu disse moça. Disseste a moça? É uma mosca? A mosca é uma moça. Peço que eu estava a pensar noutra coisa. Isto é só porque não há nada a dizer sobre este assunto e, portanto... Já, em primeiro lugar, é perigoso porque o amigo do Sócrates costuma emprestar-lhe todas as coisas de valor, não é? E tenho muito medo que lhe empreste. Passa a pulseira? Sim, que passa a pulseira, que era uma coisa que o Sócrates gostava muito. E eu confesso que gostava de perceber porque é que... Enfim, tudo isto é um folclore engraçado e tal, e um ex-primeiro-ministro preso, é muito emocionante e tal. Mas já devia estar acusado ou não? Não. Em termos legais ainda está dentro dos prazos. Mas vamos supor Vamos supor o seguinte cenário. É possível, no fim disto tudo, não é, ele ser absolvido. Há essa possibilidade. Existe. Mas teve... Pode nem sequer haver julgamento. Mas teve um ano na cadeia. Isso é um pouco inquietante. Até por causa das pulgas e tal. De qualquer modo, o Sócrates voltou a ser ouvido este... Portanto, és contra a prisão preventiva, é isso? Sou contra a prisão preventiva que dura um ano. Mas José Sócrates não é contra, porque foi primeiro-ministro e não mudou a lei. O problema, exatamente, isso saiu. Ele assinou... parte daquilo até aprovou... É que houve muitas pessoas a descobrirem a lei... Houve. Subitamente. Nós já falámos sobre isso e sobre o protesto de José Sócrates. Quem foi a besta que assinou este decreto? Espera, fui eu. Mas... Quero dar aqui um parabéns à CMTV, porque Sócrates foi falar outra vez, foi chamado para depor, e a CMTV pôs-lhe uma mota no encalço, um tipo com uma mota e um câmara, e foram a perseguir a carrinha
celular do Sócrates até Évora. Eu só vi até à passagem da ponte, porque depois tinha coisas para fazer. Mas acredito que tenha sido... É uma espécie de volta a Portugal em bicicleta, mas em carrinha celular. Epá, é o tipo Rally de Portugal. Mas ganha sempre, porque é o único competidor em prova. É a etapa Lisboa-Évora. Mas foi interessantíssimo, porque ali por volta do Marquês de Pombal, a moto da CMTV perde o contacto com a carrinha celular. E depois tem de comer muitos outros participantes no Rally até voltar a apanhar o... Mas é muito interessante o que se passou com a CMTV, porque o que aconteceu foi a CMTV estava na sua emissão normal e de repente... Atenção, vamos aqui ter de interromper a nossa emissão porque foi preso o Primeiro-Ministro. E ainda não retomaram a emissão, 6 meses depois. Há 6 meses. Eles estão em breaking news permanente, mesmo quando não se passa nada. Mas eu confesso que a Câmara, portanto, a moto estava atrás da carrinha. O que tu vês é uma carrinha azul com umas luzinhas a acender e a apagar. Pá, a passar a ponte Vasco da Gama. É informativo? E eu confesso que aquilo não é nada, mas eu estava, já agora deixa ver, eu estou entusiasmado, pá. Pode ser que aconteça. Um grande momento da arte visual contemporânea é o Perna em loop a sair da carrinha para casa, várias vezes. Perna a sair da carrinha, Perna a sair da carrinha. Isso é muito bom. Isso no Museu do Chiado era uma videoinstalação. São espectadores atentíssimos da certeza. E do Porto José Sócrates é agora o único preso preventivo neste processo. Que ilações é que isto lhe permite tirar, João Miguel Tavares? A ilação óbvia é que ele pode perturbar mais o inquérito do que Carlos Santos Silva. O que é uma de qualquer coisa forma, que ainda não foi revista, acreditar. a situação dele ainda não foi revista como a de Carlos Santos Silva, porque há um delay por causa daqueles 10 dias que foram intrometidos. Sim, exatamente. Da última vez. Exatamente, ele voltou a ser ouvido. Portanto, há de haver... No início dizia-se que tinha sido a pedido dele, mas não foi nada. Portanto, há factos novos no inquérito. A tese mais colorida e, digamos, oleodesca é que Carlos Santos Silva poderá, de alguma maneira, ter colaborado com a Justiça e, portanto, recebeu aquele prémiozinho que era ir para casa. Já estamos a fazer filmes. Mas aí já estamos a fazer filmes. Como é que interpreta o silêncio, interessantes, mas filmes. o silêncio de Sócrates, depois daquela catadupa inicial de mensagens, agora tem-se remetido ao silêncio? Porquê é que será, Pedro? Acho que uma das razões pelas quais, provavelmente, uma delas, a prisão preventiva está a durar tanto, foi o não silêncio. Não é? Aliás, saiu essa notícia esta semana que essas mensagens podem ser usadas como a prova de que ele pode interferir no processo. Sim, quer dizer, ele optou por uma estratégia de confronto, que é aquela que lhe é natural, mas que não lhe fez bem e que, evidentemente, do ponto de vista do juiz, provavelmente o inquistou a dizer, estás a dizer essas coisas e pôr em causa não sei o quê, ficas aqui. O que também não é exatamente uma reação temperamental, mas é normal que eu tenha feito. Portanto, ele não reagir é sinal, como se sabe, a questão do bom comportamento é uma questão tradicionalmente importante para as pessoas que estão presas. Não sei se a estratégia de Sócrates é diferente, é não hostilizar em público o juiz e a justiça, se não for, mas também não creio que seja essa a decisão. A decisão tem que ser baseada na perturbação factual do inquérito e não simplesmente em declarações. Vamos aguardar então. Temos, portanto, Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Pulseira e vamos ter o João Miguel Tavares no Ministério da Frontalidade. Isso serve para quê? A frontalidade? Então, serve para termos um mundo mais bonito. E em política e tudo? Mais puro. Raras vezes a frontalidade gera um mundo mais bonito. Atenção. Hã? Raras vezes a frontalidade... O cinismo dos meus colegas de painel. Pelo que percebi, tem um destinatário concreto. Essa Sim, frontalidade. é a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, que, segundo parece, disse uma coisa incrível e vergonhosa. Ela disse duas coisas. Quer saudá-la pela primeira afirmação ou pela segunda? Podes, então, à escolha do freguês, tanto uma como a outra, não é? Na primeira, Maria Luísa Albuquerque abriu a hipótese a um novo corte nas pensões. Exato. Na segunda, disse que não há nenhuma solução pensada nessa matéria. Exato. Começou por dizer uma coisa que, pelos vistos, ninguém sabe, ou ninguém sabia, que foi um grande escândalo, que é que a segurança social é insustentável. Coisa que nunca ouvida no planeta Terra. E depois, também disse que havia um corte que está, por acaso, inscrito no plano de estabilidade do programa do PSD-CDS. 600 milhões de euros. 600 milhões de euros para 2016.
Mas eu às vezes acho muita graça, porque nós vivemos num mundo em que a comunicação social e os comentadores gostam imenso de protestar, a dizer isto não pode ser, esta politics as usual, isto não se pode repetir, queremos mais frontalidade e mais sinceridade. Depois, quando alguém diz algo que é do domínio do óbvio ululante, cai toda a gente em cima e diz, como é que é possível ela ter dito tal coisa? E eu, francamente, só posso ficar estupefacto com este tipo de reações. Pudesse dizer que aquilo não foi prudente. Aliás, o CDS e boa parte do PSD pôs-se logo ao fresco e dizer atenção, não estão planeados cortes para 2016, não está nada pensado, que vêm aí as eleições. Agora, nós não estamos habituados a que se diga isso para perto das eleições. Mas quer dizer, eu gosto de acreditar que depois de nós estamos aqui a levar... Mas a Ministra das Finanças, na segunda declaração, também disse que isto, pois, é para depois, eventualmente. Acho que ela política não. E o que ela fez aí, depois disso, ela teve umas declarações que pode-se dizer que foram imprudentes dentro da velha lógica eleitoralista, e depois o que ela fez, e aí inteligentemente, foi puxar o PS e dizer não. Portanto, o que saúde é a primeira declaração. Eu não quero saudar nenhum especial. Tenho que saudar uma. Eu acho que entre uma declaração e outra, a Ministra teve acesso a um calendário e viu, espera aí, eleições em outubro? Então, espera. Não, mas quer dizer, as coisas estão inscritas em programas como seja o Pacto de Estabilidade. A segunda também é da ordem do óbvio. Não vai haver uma mexida na Segurança Social sem um pacto entre os dois principais. Justamente, a Ministra na segunda declaração... Isso é de uma evidência ou seja, total. esta indignação em relação à Ministra pertence dentro da mesma lógica muito cansativa de ok, vamos lá todos fingir que o mundo vai ser muito melhor em 2016. Não vai ser muito melhor em 2016. A maior parte dos problemas... Onde é que está o otimismo, o famigerado otimismo? Não, aí o otimismo é o otimismo da lucidez. Se nós formos lúcidos, o mundo conseguirá melhorar. Isso é uma contradição. Não podemos ser lúcidos e otimistas. Só podemos ser alienados para ser otimistas? Não é alienado. Eu não acho que o mundo seja assim tão mau. Eu acho que nós podemos ser otimistas. É chamada contradição insanável. Não é nada. Acho que se pode ser lúcido e otimista. E, portanto, aquilo que a Ministra disse é uma coisa óbvia, é uma coisa que tem que ser debatida. É evidente que deve haver um pacto entre PS e PSD e, portanto, esta chinfrinaga toda não consigo perceber. A Ministra das Finanças, na segunda declaração, veio dizer que é essencial um acordo com o PS a este respeito, nem que seja depois das eleições. O PS, entretanto, respondeu logo que nem pensar. Este pode ser um tema importante na próxima campanha, Pedro Mexia? É normal que o PS agora não esteja disponível para falar disso, como é normal que depois das eleições esteja. Quer ganhe eleições e, portanto, a responsabilidade seja do PS, quer esteja na oposição e esteja interessado em fazer um pacto e, portanto, ser parte de uma solução para esta questão. Mas nós sabemos que o ponto de partida é muito diferente, porque nem toda a gente, quase ninguém, tirando uma franja de lunáticos, nega o problema que o João Miguel falou. Não nega o problema demográfico, não nega o problema da sustentabilidade, mas depois essa é a parte factual, estatística, etc. E depois há uma dimensão que é uma dimensão política. Falou-se, suponho que foi o Ministro Mota Soares que veio falar disso, receoso de se falar neste tema. O Ministro Mota Soares veio falar da melhor redistribuição do esforço. Que isto se insere na melhor distribuição e redistribuição do esforço. E isto é um critério político na qual mesmo pessoas que são da área do governo, como é o meu caso, questiono se houve uma justa redistribuição do esforço na última legislatura, e a justa redistribuição do esforço inclui como incluiu as pensões. Nós sabemos o que aconteceu em Inglaterra. A Inglaterra é um país diferente, teve crescimento económico e tudo mais, mas a Inglaterra, o Cameron decidiu, nas pensões ninguém mexe. Vamos sangrar os jovens, se for possível, se tiver que ser, vamos cortar outras coisas, mas estas pessoas tiveram uma vida de trabalho. É chamada opção política. É uma opção política. Ainda por cima nós sabemos, e aí a Ministra foi imprudente, acho eu, mesmo que tenha sido verdadeira, sabemos em que medida é que aquele eleitorado é um eleitorado PSD. O eleitorado dos reformados, pensionistas, é um eleitorado tendencialmente de direita e a maioria dele vota naturalmente no PSD. Portanto, além do mais, é uma manobra arriscada. E, portanto, eu acho que isto se pode discutir. E depois há a Constituição, que é outra... Uma coisa de que não se pode acusar a Ministra, pergunto, será eleitoralismo? Não. Eu acredito no contrário. Então. Creio que é, de facto, uma medida eleitoralista porque, basicamente, as pessoas que acham que se deve fazer cortes nas pensões votam no partido desta Ministra.
as pessoas que acham que não deve também votam, porque ouviram a segunda declaração. E, portanto, o ideal para captar os votos é ter todas as posições que é possível. E ela consegue. Tem a posição de, se calhar faz falta cortar, por outro lado faz falta não cortar. Ela não disse não. Ela não disse falou. que ainda não estava planeado, falou. não estava decidido como se fazia. E aí E onde é que isso é um não cortar? vai captando pessoas que dizem, espera, não está decidido. Também não está decidido, mas está inscrito aqueles 600 milhões. Quer dizer, o sistema é insustentável, é evidente que vai ter que haver cortes. E depois existe esta questão política muito importante que o Pedro disse, até porque como nós, quem está a pagar as pensões de hoje em dia são as pessoas que estão a trabalhar, não é? Quer dizer, não é propriamente dinheirinho que estivesse lá no banco. E Mas são também é estas pessoas que aquela estão a outra trabalhar questão pensões que é a 100%, quando nós próprios não. conflito geracional. O conflito geracional que existe, de facto, Existe? é uma questão grave. Existe, mas não deve ser alimentado no discurso político. Está bem, mas também não deve ser, mais uma vez, mas não deve ser escondido. Existe esse conflito geracional só neste sentido. As pessoas hoje em dia, os jovens e quem é trabalhador, para os reformados receberem a 100%, estão a pagar muito, sabendo que elas, no máximo, vão ter 65% para lá chegar. Mas é evidente que isso é um problema. João Miguel Tavares, a quem é que tu podes mais legitimamente Claro, exigir podes. vira-te na vida? Certo. É uma pessoa que tem 25 anos ou uma pessoa que tem 75? Claro que sim. Epá, essa é a Tens toda a pergunta. razão, mas daí Essa é a podes discutir, pergunta. ok, certo, não podemos reduzir de 100 para 80, mas será que podemos reduzir para 95? Será que podemos reduzir para 90? Essas são as discussões que vale a pena ter. O João Não vale a Miguel pena Tavares- fingir que elas não existem. Porque elas O João vão Miguel existir. Tavares fica ministro da frontalidade, enquanto o Pedro Mexia quer ser ministro do Pactemos. Isso é um upgrade ou um downgrade em relação ao Podemos? Para mim é um upgrade, mas para o Podemos é um downgrade, porque o Podemos recentemente no Congresso ou na Convenção disse que não, nem pensar, não vamos fazer alianças com ninguém. Quer falar das eleições municipais e regionais em Espanha? Ou seja, Pode-se falar do fim do bipartidarismo? Quer dizer, não é exatamente isso, porque na verdade já havia... O que mudou foi a configuração dos partidos. Havia 4 partidos, 2 grandes e 2 pequenos. E agora há 4 partidos médios. Portanto, o Podemos substituiu, de certa forma, a Esquerda Unida, em maior, e o Cidadãos substituiu, de certa forma, o PD. Sim. Não, estou a fazer uma... Ok. Em maior. E, portanto... Isto na rádio não tem leitura. Não tem, não. e, portanto... Estava a entrar no teu plano com a minha falangeta. Muito obrigado. Eu pensava que estava a pedir a palavra. Não. Não é o caso? Não, era É só para ver se alguém era uma reparava. experiência, só uma experiência visual. E, portanto, o fim do bipartidarismo Não são apreciadores de formalismo. Não. o fim do bipartidarismo pode acarretar uma coisa que, como já aconteceu na Andaluzia, pá, parem lá com os dedos, pá, que é o... Na Andaluzia... É a telescola. Na Andaluzia, os partidos ficaram todos mais ou menos com valores aproximados e o executivo que foi eleito já chumbou 3 vezes. Portanto, não há... E o que significa que, das duas, uma, ou o Podemos, se o PSOE ganhar, ou se o Podemos ganhar com a maioria relativa, aceita ceder, fazer pactos, fazer alianças, ou então não há governação à esquerda, como não haverá governação à direita se o PP não fizer o mesmo com os cidadãos. E isto é bom. Madrid e Barcelona, as 2 maiores cidades espanholas, vão ter a dirigi-las mulheres vindas de fora dos partidos tradicionais, aparentemente. Vê estes resultados como um bom sinal ou como algo de politicamente preocupante, Ricardo Araújo Pereira? Eu vejo como um bom sinal. Não o facto de serem mulheres, mas o facto de virem de fora dos partidos tradicionais, evidentemente. Exato. Eu acho que é um bom sinal e é um sinal, sobretudo, para mim é sempre bom sinal quando baralha comentadores. Quando um resultado eleitoral baralha comentadores. E houve numa primeira fase, houve comentadores que disseram mais uma vez, e a direita a ganhar. Espera, se calhar não ganhou assim tanto. Se calhar não ganhou. Perdeu as maiorias todas, exatamente. as maiorias absolutas. E, portanto, o próprio PP fez ali uma revisão do que tinha feito e disse que realmente talvez seja melhor governar mais próximo das pessoas. E, portanto, as pessoas que se precipitaram para dizer que foi mais uma vitória da direita, se calhar, lá está, se calhar foi isso, foi uma precipitação. Eu gosto muito de ver comentadores a espalharem-se. Inclusive neste programa. Neste programa, Isso faz parte do nosso, Isso é raro acontecer. do nosso contrato de trabalho. Pablo Iglesias, a figura principal do Podemos, não sei qual é o cargo formal que tem, não sei se eles chamam ao lugar de secretário-geral, primeiro secretário, primeiro amigo, grande companheiro. Pablo Iglesias diz que isto é um sinal de mudança e que é natural que essa mudança comece pelo eleitorado
das grandes cidades, como Madrid e Barcelona. Concorda É com esta encantador, análise? Eu acho que Miguel essa Tavares? análise diz mais sobre Pablo Iglesias do que sobre o eleitorado. É encantador. Porque eu, se bem me recordo, mais recordo de ler, porque ainda não tinha idade, só tinha pai um aninho. O argumento é que o eleitorado das grandes o cidades é urbano mais esclarecido. É mais esclarecido, exato. E eu lembro perfeitamente de ter lido. Ao contrário dos grunhos do campo, faltou ele acrescentar. Falta ele acrescentar. Só Não, mas não faltou- sei se vocês só faltou recordam. acrescentar Por isso. exemplo, num país que todos nós conhecemos relativamente bem, chamado Portugal, ali por volta de 1975, 74, 75, também havia um eleitorado, o eleitorado de grunho do norte e também do interior montanhoso, que estava a ser subjugado. Chama-se Orlando Ribeiro à discussão. Estava a ser subjugado pela igreja e pelas sacristias e também não era suficientemente ilustrado para ver a beleza dos amanhãs que cantam e do caminho socialista que a zona da Grande Lisboa estava a querer impor ao país inteiro. E é muito bonito ver, não é, que essas pessoas, não é, que estavam a ser manipuladas pelos padres foram de facto aquelas que impediram, se calhar, de nós levarmos com um regime stalinista em cima do lombo. Escavacaram sedes esclarecidas, que foi uma coisa... E escavacaram sedes esclarecidas com fartura e de repente, Tu gostaste muito disso, há não é? umas eleições. De repente há umas eleições e as pessoas pensam, bolas, afinal o povo ainda não está devidamente esclarecido. A clarividência Porque daqueles a clarividência pós 25 de Abril também. É a mesma falta de clarividência que é a falta de clarividência dos espanhóis em relação ao Podemos. Mas Isto é inacreditável. É O inacreditável. Paco Iglesias, a questão não é só o facto de ele ter menosprezado os eleitores do Não é Paco, é Pablo. Pablo, mas eu chamo-lhe Paco. É assim que se trata. Ele- É lá em sim, casa sim. atrás. O senhor Iglesias está bem assim? Mas pode ser Não o é só Júlio. o facto de ele ter menosprezado os eleitores fora dos grandes centros urbanos. É sobrevalorizar os eleitores dos centros urbanos. Por exemplo, o João Miguel mora no Arieiro. É quase uma delação. Número. Já tu vives um bocado no campo, não é? Eu fiquei curioso por saber se esta lógica se podia transferir para o plano nacional. Ou seja, assim como Pablo Iglesias diz que há um avanço nas grandes cidades que depois se transmitirá aos pequenos centros urbanos, se verá dos grandes países para os pequenos países, quer dizer, de Espanha para Portugal. A coisa podia também pôr-se nestes termos. Eu quero acreditar que não. Por visto, a Espanha é relativamente imune à Mas já houve. Mas se calhar até faz sentido isto, porque em Portugal já há uma espécie de tentativa de franchising político do Podemos. Com sucesso assinalável. Estás a falar da Joana? Estou a falar, sim, e depois do MAS, ou MAS, Do MAS e do MAS. que tem um cartaz enorme na Praça de Mas Espanha ninguém tem a dúvidas dizer quem tudo é não que- podemos. Não tem 20% na sondagem. Não Pois não? tem, pá, Sim, não mas tem, quer dizer, uma tentativa, felizmente. disse eu, tentativa Lá de está. franchising. Não tem. Porquê é que não tem? O próprio Se calhar não Podemos- tem por causa, mais uma vez, dos ratos de sacristia, daquela gente pouco ilustrada que vive no interior. Sim, porque as cidades estão a votar no MAS, que é uma coisa doida. Não, mas a questão é que... Não é MAS, Epá, mas tu, tem que ser tu MAS. tens Eu que sei, mas- admitir que Mas- é mas- inacreditável alguém dizer uma coisa daquelas. E isso é muito sintomático realmente da falta de cultura democrática desta gente. O próprio Dos Podemos... admiradores do Hugo Chávez, a sério? Falta de cultura Não, democrática. mas é bom sublinhar isso. pá, É bom sublinhar estava isso. à espera disso. Quem acha que estes são os verdadeiros donos da liberdade... Pronto, o Pedro Mexia é assim ministro do Pactemos. Daqui a pouco a prisão de vários dirigentes do futebol mundial acusados de corrupção. Agora João Miguel Tavares sente-se coberto, no mesmo sentido em que se usa a expressão para o gado vacum. Não é, mas na verdade pode ser. Porque Para o gado nós em geral? Pode ser, na certa maneira, porque nós estávamos aqui diante de um caso de gente que nos queria cobrir à bruta. Isso é verdade, não é? Mas, entretanto, o pessoal queixou-se e disse, sei lá, Arnaldo, E com já- tanta força não. e já não vai ser à bruta. E já não vai ser à bruta. Portanto, vai ser uma cobertura... Não é de força já. Já não é uma coisa. Nós pedimos para serem mais meiguinhos e aparentemente a próxima cobertura eleitoral vai ser mais meiguinha. Os partidos agora apresentaram, há uma proposta do PSD-CDS, há outra proposta do PS, elas Estamos a têm falar da cobertura da lei famosa- que rege a cobertura das a famosa lei do campanhas queria eleitorais. instituir o visto prévio, não é?
Portanto, agora há duas propostas, o PS e o PSD e o CDS estavam juntinhos, separaram-se. Apresentaram agora duas propostas, uma do PSD e CDS, a outra do PS. Nenhuma das propostas não são exatamente iguais, mas em ambas caiu o visto prévio. A do PS é mais liberal do que a do PSD e CDS, mas mesmo a do PSD e CDS já deixou cair a questão da igualdade e fala em equidade e outras coisas que tais. Portanto, não há polémica neste momento. E dá-se aquela coisa que é dar liberdade aos meios de comunicação social para, dentro daquilo que é um bom senso generalizado e de qualquer meio de comunicação social sabe que tem a responsabilidade de ouvir os vários partidos, de, a partir daí, fazer a cobertura eleitoral que deseja. E isto, quer dizer, a mim o que me espanta realmente é como é que se fez, mais uma vez, uma lei daquelas, sobretudo tendo em conta, eu fui ver a lista dos partidos. Alguém aqui tem ideia de quantos partidos neste momento estão inscritos que podem concorrer às próximas eleições legislativas? Bué. São cerca de 2 dezenas, não é? Eu estive a ver que são 22. Lá está. É verdade que 22 é um excelente número, porque dá para fazer um jogo de futebol. Se calhar punham 11 de cada lado. Aí está mas um debate. tirando 11 de cada lado, é um jogo de futebol. E tens o extremo esquerdo, tens o extremo esquerdo, extremo direito. E talvez daí, é verdade que nestes 22 há uns que ainda não estão lá. Não é? Ainda lá não está o partido da Joana Amaral Dias, e portanto ainda há alguns que supostamente vão concorrer que ainda lá não estão. Esse não existe. Não existe ainda. Vai coligado com o Partido Trabalhista. Vamos ver. Mas ainda há coisas que podem aparecer. Mas neste momento são 22 de cada lado. Esses 22 de cada lado não, são 22. Portanto dá 11 de cada lado. Isso é um jogo de futebol, mas nunca seria um debate. E portanto eu não percebo como é que é possível alguém se quer passar-lhe pela cabeça como é que pode haver uma absoluta igualdade quando há 22 partidos. Entendo porque é que é o PS a tomar a iniciativa nesta matéria depois do apelo para a nova lei ter vindo de Belém, Pedro Mexia? Talvez porque o PS ficou especialmente mal na fotografia da outra vez, na explicação do lápis azul, não conseguiram desfazer aquela ideia que ficou de que se tratava de uma lei liberticida, posso dizer, a palavra liberticida, mas sobretudo eu acho que é a ideia de legislar sobre eleições, neste caso sobre cobertura da campanha, em ano de eleições, e quem diz eleições de outra coisa qualquer, no próprio momento, não se deve legislar na véspera de uma coisa acontecer. A legislação faz sentido numa altura em que aquele assunto não esteja em cima da mesa para que se possa legislar, não tendo em conta os partidos que existam no terreno em concreto, etc. Mas o que é que deve ser a cobertura da campanha? E a cobertura da campanha deve ser, tirando os tempos de antena, em que há obrigação legal, deve ser como os meios de comunicação sociais entendam. Se há uns que entendem que acompanham apenas os partidos com assento parlamentar e dão menos espaço aos outros, é uma opção. Acho que todos têm a obrigação de ter tempos de antena e de serem representados, de haver uma dimensão pública que proteja os mais pequenos, é por isso que existem esse tipo de espaços. Mas não se percebe essa legislação, não consigo perceber a fundamentação nem das leis anteriores, dos projetos anteriores, nem destes. Não é preciso. Era mesmo necessária esta nova lei nesta altura? Era mesmo necessário corresponder ao apelo de Cavaco? Porque, no fundo, em boa medida, ele incentivou que houvesse um processo de revisão da lei agora em cima da hora, não é? Eu acho negativo tudo o que seja responder a apelos de Cavaco, pessoalmente. E está aqui mais uma prova. Mas eu saúdo esta primavera marcelista de cobertura de eleições, porque já caíram várias normas daquele primeiro projeto assustador e creio que dentro passando este período revolucionário, podemos ambicionar a ter uma lei decente. Sim, mas não façam o Ricardo Araújo Pereira falar muito sobre este assunto, senão como não tem nada a ver, sou obrigado a defender jornalistas. Não, eu queria... Pois, isso é não contra pode, o teu código deontológico. Mas era giro termos uma coisa como eles têm lá no Ocidente e tal. Gostava muito. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara, então, coberto esta semana. Quanto ao Pedro Mexia, confessa-se, Maná descobriu a espiritualidade tropical, Pedro Mexia. Isso é pouco provável, continuo. A Maná ainda por cima é portuguesa, não é? Não, é brasileira.
Não. Não é qual? Há uma delas que é portuguesa. Não, a Universal é que acho que é brasileira. É tudo franchise. Não, a Acho que Maná é outra nasceu brasileira. por cá. Bom, mas Não interessa. Bom, o que te interessa é que é muito interessante ver uma cisão no ato de fundação de um partido. É sempre uma A Maná não é do Bispo Edir é Macedo? do Edir Macedo. Claro. Ou essa não é a Igreja Iurde. Universal? Não. Essa é a Iurde. Isso não é Iurde. Ah, é. Iurde é que é do Iurde. Macedo. É que já estamos a dizer disparados. Eu a Lá vem Maná- os e-mails. a dizer que Eu somos acho que a pessoas Maná é um ignorantes. franchise nacional, atenção. mas- Estão-se a baralhar seitas. Por acaso, enfim. Pronto, essa frase já foi... novos infeliz. movimentos religiosos, é como se diz. Novos movimentos, É, desculpem, eu não exato. sei, nunca sei o... Evangélico. É a maneira... Bom, mas não interessa, por caso. O que interessa é que o novo partido, o Partido Democrata Republicano, que é um nome que é muito interessante, porque praticamente todos os partidos portugueses são democratas e só há um que não é republicano. Exato. Portanto, é um nome bastante interessante E para a única coisa que fazia falta, que era democrático, republicano e laico, não puseram. E de repente aparecem-lhes os E então manás. houve esta... É o Partido de Marinho Pinto. O Partido de Marinho Pinto, Não sei se já tinha sido dito. houve esta partido com- Assembleia... Portuguesa, é só para confirmar que a Igreja Maná é portuguesa e foi fundada por um português, Jorge Tadeu. Houve esta... É de Jorge Tadeu, está bem. Houve esta Assembleia Fundadora em que houve gritaria, fichas roubadas, supostamente pessoas que apareceram de autocarro para votar, inscrições à última da hora, e trocaram-se frases interessantes. Eu sou aqui o palhaço de serviço, o senhor não me toque, vão fazer comícios para outro sítio, adoro o seu Deus que eu adoro o meu. Foram algumas das coisas que se disseram neste ato fundador. Marinho Pinto acusa... Os trabalhos foram suspensos. Os trabalhos foram suspensos. Marinho Pinto acusa de ter havido ali um sindicato de votos, supostamente da Igreja Maná, embora tenha negado, como acusaram, de se ter referido a uma cambada de brasileiros que veio aqui para... Isto era uma citação que lhe era atribuída. Que Pelos vistos também estaria errada, lá está. Uma nova correção. A Igreja Maná é uma igreja fundada em Portugal, mas Jorge Tadeu é brasileiro. Isso é tudo muito Ok? complicado. Portanto, foi um brasileiro que topou. Espera, isto se calhar dá. Então, E vai fundar Portugal. Por isso é que é com brasileiros, mas portuguesa. Ok. É bonito. Mas isto é uma isto é igreja interessante. CPLP. Marinho Pinto interrompeu os trabalhos, mas já na qualidade de presidente do partido, porque já tinha sido eleito para esse efeito. Aliás, provavelmente antes dos trabalhos começarem. Mas há duas coisas interessantes nisto. Uma é a crença ingênua de que basta haver partidos novos para haver novos hábitos e de que os partidos novos trazem em si a renovação, a frescura, a moralidade pública, etc. E, em segundo lugar, esta tentativa, que já não é a primeira vez, de, se é verdade esta acusação, de haver grupos que tentam invadir um partido ou apropriar-se dele. Sabemos até um caso estranho que foi o partido que é hoje o PNR, a certa altura fez uma espécie de takeover sobre o antigo PRD, que ainda existia. Sim, e o MAS fez um takeover, o fez um takeover sobre o Podemos da Joana Amaral Dias. Pronto, e portanto, isto para mostrar que a vida dos pequenos partidos e dos novos movimentos e tal não é, ao contrário dos partidos grandes, que são horríveis e que são detestáveis e não sei o que mais, não são pessoas encantadoras e não é a democracia respirável. Então deixa-me dos perguntar ao pequenos. Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe promissor este sinal de renovação política, Ricardo? Parece-me que pelo menos tem potencial para se equiparar com os grandes partidos. Há aqui... Eu só não percebo a questão dos manás, não percebo a infiltração da Igreja Maná, não percebo porque é que o PDR não se deixa infiltrar pela maçonaria como os outros todos. Não percebo esta coisa com os manás. Achas que é xenofobia? Não sei, não percebo. Até porque se é para confissões religiosas, eu creio que em termos de proselitismo, os Jeová já deram muito mais provas do que os manás, em termos de combate porta a porta, convencimento de pessoas acerca da sua mensagem. Creio que se um partido quiser... Mas estão a perder gás. Há muito tempo que não me batem à porta. Não, a mim também não. Mas eles podem saber que já, quer na minha, quer na tua, não vale a calhar pena. já estão Estamos a gastar referenciados. vela como ao defunto. Vocês já Sim, assinam a sentinela, por isso. sim. Exato, é isso. Já assino sentinela. Continuam-te a bater à porta. Pedro Mexia. Eu nunca abro a porta. Portanto, Pai, não estava à espera da...
realmente Marinho é o Pinto, antídoto em relação a Jeovás, é a profunda misantropia, não é? Marinho Pinto elogiou recentemente o João Miguel Tavares. E bem, Publicamente. Sobre que assunto? Escapou. Foi num... deu uma coisa no Correio da Manhã. No Correio da Manhã, A exato. dizer que era um extraordinário colunista. Pronto, e a minha pergunta é o que é que, Não, o que, é que não tem para a disse. troca? Não era bem isso. O que é que tem para a troca, João Miguel Tavares? Então, é um senhor encantador. Pode dar muito à política portuguesa. E, de facto, eu diria que uma chapelada na sala de parto é um sítio um bocadinho demasiado cedo. Aquilo Uma chapada na sala de parto invoca assim os pontapés na... Os pontapés no como é que era? Na incubadora. Na incubadora. Os pontapés na incubadora. Aquilo é uma coisa embaraçosa, porque por um lado não se pode passar, por outro lado, de facto, encher umas caminhonetes de militantes assim à pressa é de facto uma coisa que também não poderia ao mesmo tempo acontecer. Agora, isto é o problema dos partidos também unipessoais, como o de Marinho Pinto, não é? Aquilo vive em redor dele e só dele e, portanto, estas coisas é mais sujeito a caminhonetas a chegar cheia de futuros militantes. Ficámos a saber porque é que o Pedro Mexia se sente então maná. Agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se derrotado. Ainda na semana passada estava tão contente, vitorioso. Mas O que é que aconteceu entretanto? foi a humanidade inteira que perdeu. É pena. Tivemos ali uma porcentagem ainda grande da humanidade no Marquês de Pombal a festejar. E o Ricardo sente-se parte desse Então, se eu em grupo. princípio, contrariamente a algumas opiniões, pertence à humanidade. E, portanto, perdi também. O que aconteceu foi que... Não, pensei que não queria misturas. É só isso. Não, eu não me importo de pertencer à humanidade. A humanidade já não diz a mesma coisa. Mas... Houve o referendo na Irlanda, Exato. que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a segunda figura da hierarquia do Vaticano veio dizer que tinha sido uma derrota para a humanidade. Uma derrota para a humanidade, sim. Enfim, também não é importante não ficarmos demasiado acabrunhados com isto, porque há uma série de abominações e derrotas da humanidade que, entretanto, a Igreja se foi habituando a considerar Desde o século XIX. menos... considerar menos... Como o heliocentrismo. Exato. Quer do ponto de vista da circulação dos astros, quer de outros pontos de vista. Circulação do outro. Exato. Mas astros. é possível, há aqui uma Isto questão quererá que é... dizer que quem não se sente derrotado por causa do resultado no referendo da Irlanda não é humano? Não é humano. Parece daquelas que se grita quando se está ao expulso. E quem não salta? Exato. A questão aqui é que... Já se explicou a razão da derrota da humanidade? Eu acho que não. Já falei, é o referendo na Irlanda Estava que aprovou... desatento. Sim. Estás a pensar noutras coisas. Já estava. É o referendo na Irlanda que aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual é o problema aqui, acho eu, e se calhar o Vaticano devia pensar mais nisso? Realmente, se calhar, a Irlanda era considerada um país em que a Igreja tinha muita influência. Um país bastante católico e conservador. Ora, a Irlanda foi um dos países em que o escândalo de pedofilia da Igreja foi mais acentuado. E, portanto, se as pessoas disserem, pá, olha aí, cuidado com isso, que isso é indecente. Quem disse? Foi o Bibi. Então não tem assim tanta Aliás, um bom filme. credibilidade. Recomendação cinéfila, há um bom filme recente sobre isso, que é um filme que ilustra bastante bem a maneira como, numa geração, ou em menos de uma geração, a imagem da Igreja decaiu brutalmente na Irlanda, que é aquele filme que se chama Confissão, não é assim? Sim, o do Gleason. Sim, que é sobre a questão da pedofilia e, de facto, foi talvez o país onde moralmente a Igreja foi mais penalizada nas novas gerações, nomeadamente em relação ao seu comportamento. Justamente por causa daquela... Basicamente, eu acho que é uma ideia antiga, não é? Que é nós tomamos menos atenção aos conselhos morais de quem deseja fazer amor com o nosso rabo à força. É uma coisa antiga que há. Coisa antiga. Está tudo dos clássicos. Está, exatamente. Mas não... Bem, Não sei que interessa. clássicos é que tu lês. Eu sublinhei à força. À força. Está bem. Surpreendeu o desfecho do referendo na Irlanda? Surpreendeu por isto, de certa maneira, que o Pedro estava a dizer. Não foi surpreendente do ponto de vista das sondagens. Aliás, todos os partidos... Não é nesse sentido que eu estou a dizer que é surpreendente. Todos os partidos parlamentares... Curiosamente, todos os partidos parlamentares defendiam a... Sim, todos os partidos defendiam isso. Mas a Igreja estava contra, como é Sim, óbvio. claro.
é surpreendente. Igreja Católica. A Igreja Católica. Não a Igreja... Em 1993 foi quando deixou de ser crime a homossexualidade na Irlanda. 1993. Os números são... Em 85 acho que foi só legalizado o divórcio. E, portanto, estamos a falar realmente do país mais conservador da Europa. Estes números são surpreendentes pela capacidade que mostra uma sociedade de realmente se modificar num espaço de 20 anos. A reação do número 2 do Vaticano reduz de algum modo aquela aura de abertura que tinha vindo a ser construída pelo Papa Francisco Pedro Mexia? Eu acho que é provável que, por alguma razão, a declaração foi do número 2 e não do número 1. Acho que ele fez de polícia mau. Acho que é quase fatal, tem sido nas últimas décadas, que é sempre na área, digamos, social que a Igreja é elogiada e bem vista, e é sempre na área dos costumes que a Igreja é atacada e mal vista, porque de facto a sociedade mudou e há hoje uma desconformidade como nunca houve desta forma entre o que é a sensibilidade média do eleitorado no Ocidente e a posição da Igreja. Sendo que, independentemente do que é a posição da Igreja e dos argumentos que ela tenha nesta matéria, é sempre desagradável ver a reduzir a Igreja numa espécie de direção-geral da vida sexual. Ou seja, há outras dimensões, apesar de tudo, no cristianismo. E a proporção, a expressão de derrota para a humanidade. Há outras dimensões no cristianismo que não se resumem a isso e, de facto, isto mostra, como disse o Ricardo, que partir para uma doutrinação com a sensação, e não só a sensação, com uma questão séria de falta de autoridade moral por causa da pedofilia, inquina muito a credibilidade da Igreja do ponto de vista dos cidadãos. Isso é fatal. O Ricardo Araújo Pereira está assim condenado à derrota, uma vez que, até prova em contrário, faz parte da humanidade. Agora, o escândalo de corrupção no futebol internacional, como isto é um tema de bola, posso começar por si, Ricardo? É o mais ilustrado. Esta assistência foi ligeiramente ofensiva. Não foi nada, só que eu não posso ajudá-lo porque eu sempre desconfiei de pessoas que se metem no futebol sem ser para andar a dar pontapés na bola e tal. Pessoas que gostam muito de... Não, eu gosto é de organizar aqui um torneio, não é? Sempre desconfiaste dos organizadores de torneios. Pá, sim, nenhum deles está interessado em Mas está pontapés. surpreendido, não está, com esta Eu acho que vais situação? muito hate mail dos organizadores de torneios. Possível. É porque os organizadores de torneios são pessoas muito necessárias. Eu sei que são necessários, mas... Pá, Fale-nos da sua surpresa. A minha surpresa é esta. É o quê? Falcatruas, ao mais alto nível do futebol. Não percebo. Fiquei muito, muito chocado. Isto parece um daqueles filmes de gangsters em que esperam que eles se reúnam todos Mas isto é um filme de gangsters. É no seu conciliábulo e vão lá buscá-los à unha. Isto é igual todos no juntos. tempo Al Capone. O que é que deixaste de usar metralhadoras? Mas de resto os métodos continuam iguais. Eu não tenho grandes dúvidas disso. Tanto aqui como no alta finança e na especulação. E na jogatana, claro que sim. Eu estou só à espera que estas pessoas da FIFA que foram dentro condenem também o casamento homossexual, porque realmente estão também num patamar de moralidade muito, muito superior. Figo tinha razão, João Miguel Tavares. Sim, aliás, porque eu sou um defensor moral. Talvez haja espectadores e ouvintes que se lembrem. É uma pergunta termos difícil, falado porque eu acho dele que há tempo. Eu sou sensível à questão da hipocrisia, mas também sou muito sensível ao facto de que quando tu verbalizas uma coisa, tu deves analisar os teus argumentos independentemente de quem os profere. E, portanto... E, de qualquer maneira, aquilo... Embora eu acho que é um... o Luís Figo é... Tipo, está entre as 20 piores pessoas do mundo do futebol. Que exagero. Okay. Pá, eu que tenho que ver esse ranking. Só porque ele tomou um pequeno almoço. Do futebol português, só porque ele capaz tomou de um pequeno erguer, almoço. Só porque ele tomou um pequeno almoço. Não é só porque ele tomou um pequeno almoço com o nosso Tens má amigo, vontade com esse com pequeno o almoço. País 44. Tenho má vontade. Mas não foi só tomar pequeno almoço. Foi um senhor que pelo menos 2 vezes na carreira dele andou a assinar por mais do que um clube. Não, isso é verdade. Certo? Isso é verdade. Pois não. E nem entro nas histórias dos peseteiros, que aí podes dizer que ele estava a Sim, ganhar sim. a vida dele e, portanto, foi para onde... Se vais por esse argumento, porque cá estamos a falar no não amor à quero camisola. Embora eu acho que no futebol valia a pena. Quando se é muito rico, acho que se podia valorizar o amor à camisola. Mas isso é uma outra questão. Agora, ele não é de toda a pessoa indicada para andar a levantar o estandarte de um futebol impoluto, Mas acertou. mas acertou, embora
Até o Figo topa isto. Até o fim, então, Agora, imagina, seja melhor, eu quero só lamentar o facto seja de uma eu- melhor abordagem. Quer dizer, eu só consegui... há um elefante no meio da sala, portanto é normal que as pessoas, que até o Figo veja. Não sei se aconteceu também convosco, mas eu só consegui dizer, eu disse a frase, epá, até que enfim um escândalo mais alto nível de futebol em que não entra por... Já não consegui dizer mais, porque já, o Estoril já está, a empresa proprietária do Estoril está metida neste escândalo. O facto de ser a justiça americana a pegar neste assunto diferente terá alguma coisa a ver com o facto de, nos Estados Unidos, o futebol ter menos poder do que noutros países, noutras regiões do mundo, nomeadamente na Europa? Pedro Mexia. É possível, aliás, pode haver esta semana já rusgas à Federação Portuguesa de Beisebol, como retaliação. como retaliação. Mas quem seguiu, por exemplo, quem segue a imprensa inglesa tem uma espécie de novela Blatter, todas as semanas há escutas, mails, etc. Então, sobre a organização do Mundial do Qatar, e todas as manigâncias feitas, portanto, não há novidade nenhuma. Agora apanharam-nos e agora apanharam-nos nos Estados Unidos, isso também é significativo. Agora Blatter está a fazer o que tem feito no mundo, Lula, Dilma, Rajoy, etc. Não sabe nada. Não sabia de nada. Mas deixa-me só eram acrescentar este ponto que é eram importante. todos vigaristas, nunca dei por isso. Foi apanhado nos Estados Unidos graças a um senhor que lhe disseram assim: olha, colabora com a justiça, nós reduzimos-lhe a pena. E foi assim que eles apanharam. É uma medida que começa a ser óbvia que também deveria existir em Portugal. Ou seja, as pessoas que colaboram com a justiça poderem ser recompensadas por isso com diminuição de pena. Essa forma A partir do momento em que chamas bufo, já não... a popularidade diminui. Está na altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta a rasgar. A rasgar porque o David Letterman acabou as suas várias décadas de apresentador de um talk show americano, e foi interessante ver agora, houve muitas coisas retrospectivas e muitas imagens e um best-of, e é interessante como ele era um entrevistador ativo e difícil e confrontacional, e isso praticamente desapareceu da televisão. Hoje em dia muitas daquelas entrevistas são desinteressantes porque são atos de relações públicas, onde eles vão ser apaparicados, etc. Sendo que o lado em pior de confrontacional se transferiu para as redes sociais. As pessoas nas redes sociais são atacadas e insultadas e tal. Na televisão são apaparicadas. E eu acho que era interessante, as figuras públicas, e é interessante ver, e há um historial enorme no YouTube, por exemplo, de figuras públicas que iam ao Letterman e a quem ele fazia perguntas difíceis, em que eles estavam incomodados, em que eles sabiam que era... Mas dentro sem passar os limites. E eu prefiro isso, prefiro entrevistas confrontacionais e civis do que graxa na televisão e ataques por baixo da mesa. O João Miguel Tavares decreta livros. Decreto de livros, é só uma sugestão. A Feira de Livro acabou de abrir e parece que é a maior de sempre, e é bonito saber que nesta era digital o livro continua a mostrar o seu músculo e a sua força. Haja alguém que confere nisso. E parece que há alguns autores interessantes que vão para lá andar, dos quais nenhum se encontra esta mesmo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta igualdade. Exatamente, para comentar só uma notícia segundo a qual, uma coisa que a gente sabe, não é? Mas que foi reafirmada esta semana, que é o facto de as mulheres licenciadas estarem mais no desemprego do que os homens licenciados. Há mais mulheres licenciadas no... E isso, lá está, é mais uma prova de que a igualdade não foi ainda há muito trabalho a fazer, e isto para quê? Para fazer uma nota marginal sobre uma espectadora que nos mandou um mail rebatendo coisas que eu não tinha dito. E, portanto, isso é difícil, não é? O que eu disse foi que sou a favor da igualdade, como é evidente, ou seja, deve haver tantas mulheres no governo como os homens, porque têm tanto direito a estar no governo como os homens. Mas não é porque o poder no feminino seja diferente. Não é diferente, é a mesma porcaria, minha senhora. Fica a nota. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.